Muita gente se assusta com o longo processo do pão de fermentação natural. Eu sei, são muitas etapas e às vezes a gente se perde no meio de tanta informação. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como planejar melhor o seu pão. Afinal, o pão é que deve se encaixar na sua agenda e não o contrário. Então já sabe, não clique em nada, não sai daqui, porque o vídeo já vai começar. Olá! Olha nós aqui de novo. E eu feliz da vida que você voltou, que você chegou aqui ao Baila Bakes. E para quem está chegando agora, eu sou Clarissa, uma baiana que mora aqui na Holanda há séculos e é doidinha por pães artesanais. E tem uma paixão por fermentação natural. Se você assistir esse vídeo e gostar, eu convido a você a assistir outros vídeos do canal. E se você aprender algo, se for útil para você, eu te convido a assinar o canal. Agora tem uma dica. Se você tocar nesse sininho aqui, você vai saber toda vez que tem vídeo novo. Então, se você gostar, assina o canal. Agora, vamos botar a mão na massa? Opa, não! A gente vai se planejar. Esse é o assunto do vídeo de hoje. O pão de fermentação natural leva mais tempo para fazer do que o pão feito com fermento biológico. E muita gente se assusta com esse processo. Mas quando uma coisa é complicada, o que é que a gente faz? A gente divide ela em partes e aí ela já parece mais simples, não é mesmo? Por isso, a gente vai entender as etapas do pão de fermentação natural de uma forma geral. Pois é, a gente tem mais ou menos 12 etapas no pão de fermentação natural. Não arregala o olho não, não balança a cabeça. Sabe por quê? Porque você não vai precisar ficar o tempo todo ao lado da massa. Ela precisa de repouso também. Além disso, no final desse vídeo a gente vai falar sobre cada etapa, tá? Uma coisa importante é que a duração de cada etapa varia muito. E uma coisa que vai influenciar demais é a temperatura. Uma outra coisa é quão ativo está o seu fermento. Como está o seu fermento? Ele está ativo e saudável? Se o seu fermento não estiver alcançando o pico no intervalo de 8 horas, refresque o seu fermento pelo menos 2 vezes antes de fazer o seu pão. Um outro fator que influencia é a quantidade de levain que você usa no seu pão, também chamado inoculação. Ou seja, quando o assunto é pão, muitas vezes a resposta que a gente recebe é depende. E você vai se acostumar com isso. No início, você vai querer ficar de babá da massa, mas depois você vai entender os tempos do seu pão e vai ter mais liberdade. É importante saber que não existe só uma maneira. Uma vez que você domina o esquema básico e você vai entender mais de fermentação, o que é que vai acontecer? Você vai poder brincar mais com as etapas e ajustar a sua agenda. Por exemplo, você pode fazer o seu levain à noite e aí fazer as outras etapas e deixar o seu pão na geladeira modelado para assar no outro dia. E existem muitas variações desse esquema. O importante é entender um pouco mais de fermentação e entender as etapas. Aí você vai poder brincar e você vai ter o controle do processo de fermentação. E como é que funciona isso na prática? Um exemplo. Em dias mais quentes, você pode manipular algumas variáveis que vão influenciar na fermentação. Você pode optar por usar uma água mais fria ou colocar menos levain na massa. Por quê? Porque quanto mais levain, mais rápido acontece a fermentação. Você também pode optar por colocar a sua massa para fermentar em um lugar mais frio, um lugar que tem ar-condicionado, por exemplo. Então, esse tipo de controle, esse tipo de manipulação das variáveis é que vai te dar o domínio, o controle sobre o processo. E é claro que em dias frios, aqui, por exemplo, eu que moro aqui na Holanda, que é um lugar frio, você vai usar de outros artifícios. Por exemplo, eu uso uma fermentadora para garantir uma temperatura mínima ou uma temperatura ideal para a minha massa fermentar propriamente. E eu posso usar também a água um pouco mais quente, porque aí vai acelerar um pouco a fermentação. Ou em dias muito frios, eu boto até mais a quantidade, aumento um pouquinho a quantidade de levain.
Então, esse é o controle que você tem que ter para planejar. Mas atenção, todas essas variações do esquema, isso eu aconselho que você use outros esquemas quando você tem um maior domínio do processo e tem maior conhecimento sobre a fermentação, tá? Eu estou lhe mostrando aqui como você pode ajustar o esquema do pão à sua agenda. Mas o mais importante mesmo é entender cada etapa. Primeiro você vai se dedicar a cada etapa e depois você vai começar a brincar com essas variáveis, tá? Bom, no início desse vídeo a gente falou em 12 etapas e eu tenho certeza que muita gente arregalou os olhos. Por isso, quando a gente fala em 12 etapas, principalmente quem está começando, é bom você ter um esquema, né? Um horário, um esquema estruturado para você seguir. Mas você nem precisa se preocupar em criar. Sabe por quê? Porque eu criei isso para você. Se você for nesse link aqui, que é o inscrição.bailabakes.com, o que acontece? Também está na descrição do vídeo. Você pode baixar o seu Diário do Pão, que é um e-book e uma planilha de anotações que você pode fazer as anotações do seu pão e você já tem um esquema de cada fase lá. Mas vamos falar de cada etapa aqui. Levain. Aqui a gente vai fazer o levain com a parte do seu fermento natural que está ativo e vai acrescentar a parte de farinha e água. O levain vai precisar de algumas horas para ficar no pico. É por isso que é preciso se planejar bem. Olha assim, esse aqui eu fiz hoje e daqui a pouco eu vou usar para fazer o meu pão. Mas isso eu já planejei completamente quantas horas eu tinha. O meu levain, ele leva em torno de 4 a 6 horas para ele pelo menos dobrar e às vezes até triplicar, a depender do dia. Tem uma outra fase que eu incluo aqui, porque é uma coisa que ninguém pensa muito, mas é a pesagem dos ingredientes. Precisão é muito importante quando a gente fala em pão. Por isso, pesar os ingredientes, de preferência com a balança digital, é super recomendado. Pese tudo antes e deixe separado para você usar depois. Uma outra etapa do processo de fazer pão é a autólise, que é a hidratação da farinha, ajuda na formação do glúten e tornar a massa mais fácil de manusear. Você pode saber tudo sobre a autólise nesse vídeo aqui em cima, eu recomendo que você veja. Uma coisa que é interessante é que você pode fazer o seu levain e deixar a farinha repousando com a água na autólise durante esse tempo em que o levain está atingindo o pico. Tudo depende do tipo de farinha que você usa. Por isso, eu realmente te recomendo que você assista esse vídeo aqui em cima, que é o sobre autólise. Ok, a sua massa já está hidratada, a farinha com a água, a autólise prontinha e a gente vai adicionar o levain. O levain aqui é o nosso agente de crescimento do pão, né? Aquele que você criou algumas horas antes e além de ele dar crescimento, volume, o que vai acontecer? Ele vai dar um sabor único ao seu pão. E depois de adicionar o levain, você vai deixar em repouso em média 30 minutos e aí chega a hora de quê? Adicionar o sal. O sal adiciona sabor, mas adiciona muito mais estrutura à massa e tem um papel super importante. Você pode saber tudo sobre o sal nesse vídeo aqui. E depois que você adiciona o sal, o que é que vai acontecer? A massa vai repousar e a gente vai entrar numa outra etapa da fermentação primária. E aqui na fermentação primária acontecem 2 processos paralelos. Uma coisa é a fermentação em si, né, que vai adicionar volume e sabor, o fermento com os processos, todos os processos químicos que estão acontecendo. E ao mesmo tempo, enquanto a gente faz as dobras, a gente vai ajudando ao glúten se formar e dar estrutura à massa. E esse período aí geralmente dura em torno de 5, 6 horas, mais uma vez. Tudo depende da temperatura, da quantidade de levain que você usou na massa, enfim. Mas a média é de 5, 6 horas, a depender das condições do seu ambiente. E aí a gente chega no momento crucial, que é determinar se está na hora de fazer a pré-modelagem, que é você identificar os sinais da massa, bolhas,
bordas arredondadas, né? A massa fica menos pegajosa. E aí, quando a gente identifica que a fermentação está no ponto certo para ser pré-modelada, a gente vai para a pré-modelagem. Olha só, muita gente até nem faz a pré-modelagem, tá? Só que a pré-modelagem tem alguns benefícios. Uma coisa é que ela organiza essa massa que ficou lá em repouso e vai facilitar a modelagem final. E tem uma outra coisa. Muitas vezes a gente não identifica corretamente os sinais de que a fermentação está completa ou que está pronta para ser modelada. E esses minutinhos, quando você faz a pré-modelagem e deixa os minutinhos no repouso, às vezes dá aquela corrigida, sabe? Você ganha algum tempo para a massa fermentar mais um pouquinho e vai apresentar um resultado melhor no final. Depois da pré-modelagem, o que a gente vai? A gente vai fazer a modelagem final. Qual é o modelo de pão que você quer? Você quer uma bola? Você quer um batard? Como você quer? E aí é que você vai dar o formato final ao seu pão. Dando o formato final, o que acontece? A gente vai colocar, geralmente, numa cestinha de fermentação ou baneton, cobrir e colocar na geladeira. Quando a gente coloca na geladeira, a gente entra numa outra fase, que é a fermentação secundária. E essa fermentação secundária é a frio, geralmente, a gente coloca na geladeira e dura 12 horas, 15 horas, pode durar, muita gente pode durar até mais de 24 horas. Tudo depende se sua geladeira tem uma temperatura constante, temperatura baixa. É importante, por quê? Porque nesse momento o fermento, quando entra na fermentação a frio, ele dá aquela quase adormecida e trabalha muito devagar. Ao mesmo tempo, você está adicionando sabor, o sabor único ao seu pão de fermentação natural. Cheguei de manhã, vamos dizer que seu pão tenha dormido na geladeira, depois de 12, 15 horas você decide assar. Qual é o próximo passo? A próxima etapa é o corte. Aqui você vai cortar o seu pão e tem mais um vídeo que é esse daqui, acho que foi o último até, só sobre corte no pão. E você vai entender por que você vai cortar, como cortar, que utensílio usar. Dá uma olhada nesse vídeo. O importante saber é que quando você faz o corte no pão, o que acontece? Você vai ajudar no salto de forno, porque você vai direcionar a saída de gás e aí o seu pão vai crescer bonito, não vai rasgar de forma aleatória nos pontos mais fracos e tal. Depois, tá na hora de, quando você faz o seu corte, o mais rápido possível, você vai colocar ou na panela ou na pedra, onde você for assar, você vai para o cozimento ou cocção, forneamento, como você queira chamar, e aí você vai adicionar vapor, e aí quando termina, geralmente o forneamento dura em torno de 35, 40 minutos, depende também do seu forno, depende como você está fazendo. E aí, a outra etapa, que muita gente, a gente tem tanta paciência para fazer o pão, mas nesse momento é o momento que o coração mais salta, que é resfriamento. Sim, aquela ideia de comer o pão quentinho, recém-saído do forno, não é bem assim. O pão a estrutura do pão tem que assentar quando ele está quente ainda e você tem que esperar, pelo menos se o pão for um pão grande, pelo menos 1 hora, 2 horas aí, para você cortar o pão. E aí a última etapa, quando ele está completamente resfriado, é degustação. Sim, porque é importante que você prove o seu pão purinho, sem manteiga, sem nada. Veja como é que está a crosta e o sabor. É importante você apurar o seu paladar para o pão, para você reconhecer as nuances, as diferenças de sabor de um pão para o outro, de uma farinha para outra. Então, essa é a última etapa. E aí, você gostou do vídeo? Foi útil para você? Se você gostou e se você está aqui comigo até agora, eu te convido a você assinar o canal e tocar nesse sininho, que aí você não vai perder mais nada, porque tem muito mais coisa vindo por aqui. E não esquece de baixar o seu diário do pão no inscrição.bailabakes.com ou na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo ainda tem muito mais
conteúdo para você nos links das minhas mídias sociais. Logo, logo tem mais novidade para você. E eu mal posso esperar pela próxima vez que a gente vai estar aqui trazendo vídeo para você. Até a próxima!